Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Estamos começando mais uma entrevista ao vivo aqui no DS Entrevista, recebendo hoje um convidado especial, o escritor, publicitário, palestrante Eduardo Zugaib, que logo mais à noite está lançando esse livro, Humor, Isto. de segunda a sexta-feira, que vai ser, depois ele vai falar mais profundamente, que é na livraria Leitura, na Avenida Narciso Iague Guimarães, 1001, em Mogi das Cruzes. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, ou mandar sua mensagem aí na live do jornal. Eduardo Zugaib, muito obrigado pela sua presença Edgar, aqui, eu que ter aceitado agradeço. o convite. Eu que queria agradeço, uma grande inicialmente, honra. você desse um alô aí para Ô o nosso pessoal, tudo internauta. bem? Boa tarde aí para vocês que estão aí acompanhando a gente. Quem estiver chegando, por favor, se acomode e vamos ter uma conversa bastante interessante aqui sobre humor, sobre, enfim, autoliderança, sobre questões que estão na ordem do dia, Edgar, para a gente poder colocar um pouco mais de protagonismo na vida, um pouco mais de resultados dentro desse mundo totalmente caótico que a gente vive, né? Então agradeço o convite, para mim é uma grande Eu que honra. agradeço. Que bom que deu certo, né? Deu Porque certo. andei furando, o pessoal até peço desculpa, até chegou a ser anunciado aí em uma outra data, né? Mas eu tive problemas ali de agenda e fica aqui minhas desculpas e espero honrar esse espaço com categoria. É isso aí, vamos lá. Você está lançando o livro Humor de segunda a sexta, né? Você Isto. mesmo fala que o livro não é um livro de piada e também não é um livro mais reflexivo, né? Algumas pessoas até perguntaram quando você veio para cá, faz a pergunta para ele, por que é só de segunda a sexta? Porque sábado e domingo é mais fácil ter humor, né? É muito mais fácil você ver humorado sábado e domingo, né? Enfim, porque justamente a gente está trabalhando aí, uma analogia com os dias úteis, que é onde a gente acaba tendo mais desafios, principalmente do ponto de vista comportamental, né? Seja trabalhando em uma organização, seja liderando uma equipe, seja enfrentando dentro de um curso que você esteja realizando, né? Então, as nossas segundas de segunda a sexta, né? Os nossos dias úteis são aqueles que efetivamente nós somos mais testados nas nossas performances, né? Principalmente de resultados relacionados ao trabalho e também das relações. Então, eu acho que fica essa brincadeira, né? Conseguir fazer com que as pessoas tentem ter mais humor, por exemplo, numa segunda de manhã, né? Que é um dia difícil das pessoas estarem bem-humoradas, né? Então, fica essa brincadeira, essa analogia mesmo de uma reflexão o quanto a gente está encarando com leveza, né? E com criatividade, com mente ampliada, esses desafios que fazem parte da nossa vida produtiva, vamos chamar assim. Aí eu acho que o segunda a sexta fica bem colocado. Tá certo. E deixa o fim de semana para se divertir, né, gente? Para aproveitar, curtir a família, passear, enfim, para descansar, para dormir, sem ter um compromisso mais pesado com você mesmo, aquela autocobrança com você mesmo. Tá certo. Esse livro, você compilou alguns textos, né? São Isso, 240. 252 textos. O que o leitor ele vai encontrar nesses textos? Ele encontra ali diversas reflexões curtas, né? Praticamente todas elas foram postagens que eu realizei, né? Eu tenho um trabalho, Edgar, que eu faço e o pessoal interpreta isso às vezes como uma coisa jocosa, um jeito assim meio nonsense de atuar nas redes sociais, né? Mas que diz respeito ao quê? Ali para mim, cada vez que eu posto uma piada, posto uma frase espirituosa, posto um comentário nonsense, um diálogo assim que seja engraçado, tal, né? Tudo dentro da perspectiva de humor mesmo. A intenção é sim fazer as pessoas refletirem e se sentirem melhor. Mas toda vez que eu coloco ali, eu reforço em mim mesmo um comportamento que eu precisei assumir em determinado momento da minha vida, de mudança de estado de humor. Porque se eu permanecesse no status anterior que eu tinha, eu simplesmente teria entrado por caminhos muito perigosos aí de depressão e outras coisas aí, né? Então, assim, em determinado momento da minha vida, eu precisei revisitar totalmente o meu comportamento, porque eu havia me tornado, principalmente liderando equipes, uma pessoa muito assim ácida, muito tóxica, muito castradora, muito assediadora, né? E isso eu tô falando aí de uns 15 anos atrás, né? E assim, e até o dia que eu recebi um feedback que me deixou desconcertado, e ali eu percebi que eu havia pego um caminho errado. Então ali nasceu o que para mim? Nasceu uma visão de mudança. Poxa, eu preciso mudar, né? Eu preciso mudar, porém eu não mudo apertando um botão. Não vou me tornar uma pessoa bem-humorada no dia seguinte porque eu tive vontade de ser bem-humorado. Não é assim. Comportamento é uma coisa que você constrói, que você consolida, né? Que você fortalece ao longo de crenças, de experiências que você vai vivendo e você vai consolidando aquilo. Então eu sabia que eu precisava mudar, porém a mudança não seria fácil, eu precisaria dar alguns passos para trás.
e empreender um novo comportamento de forma consciente. Então, hoje, voltando, acelerando a história e chegando no dia de hoje, né? A piada que eu solto na internet, o post, enfim, a página que agora eu abri, até nessa onda das postagens, criei uma página recentemente aí que chama, inclusive, Humor de Segunda a Sexta. Ali existe, para mim, um exercício de manutenção. Aquilo que até no meu outro livro, que chama-se A Revolução do Pouquinho, eu qualifico como sendo a fase mais crucial de qualquer mudança que você queira empreender na vida, que é a fase do compromisso de continuidade, né? Você visualizar a mudança, você visualiza. Você dá o primeiro passo, decidir agir, você até dá. Agora, a consolidação a partir do compromisso, que é quando a rotina entra em cena de novo, quando os desafios aparecem, quando a lua de mel com o seu perfil, com o seu desejo de mudança começa a acabar, ali entra a transformação nossa de algo que nós podemos chamar inicialmente de motivação em uma coisa mais definida como força de vontade, né? O quanto que você é fiel, o quanto você é leal àquelas atitudes que você visualizou, para poder colocar em prática uma nova construção, seja ela comportamental, de resultados, seja ela o que for. Então, hoje o post, a brincadeira que eu tenho, que aqui se consolida, em 252 posts, um para cada dia útil do ano, né? É exatamente uma coletânea desse movimento, que eu cotidianamente realizo. Então, desde que eu lancei o livro foi lançado agora em setembro, praticamente, ele foi fechado o projeto. Eu já tenho mais outras tantas lá na internet que podem vir até se transformar em livros futuramente. Então, eu queria documentar esse processo e compartilhar com o pessoal. O Eduardo Zugaib fica mal-humorado quando? Rapaz, eu sou mal-humorado, por incrível que pareça, né? E aí entra essa luta, né? Eu tenho uma natureza que, se eu deixar levar, ela me carrega muito mais para o mau humor do que para o bom humor. Então, esse estado de vigília, que inclusive tem ali nos posts, é o que me ajuda a manter a conexão que eu sei que eu estabeleci de uma forma positiva com as pessoas a partir do bom humor. Então, quando eu tô, vamos supor, um exercício diário para mim, né? Eu faço uma postagem num dia, faço duas, beleza. Isso é um dia normal. Aí quando eu faço, por exemplo, tem dias que o pessoal olha eu fazendo postagens lá, eu soltei 10, 15, né? Numa velocidade, numa intensidade assim, né? Aí o pessoal pensa, nossa, hoje o cara tá inspirado. Muito pelo contrário, naquele dia eu tô lutando com essa natureza que resolveu mostrar as caras. É uma autodefesa, né? É uma autodefesa. O humor, inclusive, eu coloco no livro. O humor serve pra gente se proteger, principalmente da nossa pior tendência, e todos nós temos. Lamento informar, mas você que está assistindo, todos nós temos uma má tendência dentro da gente. O equilíbrio da vida é você justamente lutar contra isso e você fazer prevalecer a sua melhor natureza, né? Então, quando isso... Só que a minha má natureza, cara, ela é má pra caramba. Então eu preciso ter um estado de vigília, né? Então, a piada cotidiana, da mesma forma assim que alguém que é um droga adicto, um álcool adicto, enfim, que ele precisa ter aquele compromisso de só por hoje, né? Aquela coisa do só por hoje, de resistir mais um dia, de ser fiel mais um dia, a piada para mim funciona na mesma ordem. Quando eu percebo que eu começo a ficar agressivo, começo a ficar uma pessoa enviesada, começo a sentir um traço depressivo aparecendo, começo a achar tudo, olhar só apenas o lado negativo das coisas, e tem, óbvio, né? Ali eu sei que eu preciso me reconectar com o mundo à minha volta, e a conexão que eu construí foi a partir do humor. Então, quando eu solto uma brincadeira lá, eu percebo a devolutiva das pessoas com a carinha de risadinha do Facebook, ali eu percebo que eu estou restabelecendo a minha conexão. Então, e aí no Humor de Segunda a Sexta eu relato esse processo, como que ele nasceu, né? Como que ele é mantido hoje, aí tem esses 252 posts que mostram essa manutenção. E é um trabalho que não acaba no livro, porque quem resolver me seguir vai encontrar isso cotidianamente, né? Quem me adicionar na página, enfim, vai ter um volume vai 2 ter, e 3, não, né? vai ter muita coisa, porque isso é um processo que eu não pretendo parar. O livro mostra apenas o que talvez seja o início desse processo em uma amostra. Mas a produção ali de comentários espirituosos, enfim, narrativa sempre de um ponto de vista engraçado, porém respeitoso, né? Independente do que aquilo que a gente esteja brincando em tese, mas sempre mantendo um nível de respeito, porém usando uma argumentação que torne a abordagem uma abordagem leve e que permita às pessoas também, a partir dessa provocação, ampliar um pouco o olhar sobre os tipos de problema que a gente enfrenta na vida. Quando são enfrentados na perspectiva do bom humor. E aí vale ressaltar, bom humor não significa ficar rindo de tudo, de todos a toda hora. Isso é ser bobo, né? Bom humor é a nossa capacidade de lidar com esses desafios da vida com leveza.
Então, aí que entra todo esse processo. Né? Então, a pergunta, quando você é mal-humorado? Ah, cara, eu sou mal-humorado. Eu posso dizer sempre. Eu justamente luto contra essa má tendência, né, esse lado mais sombra, vamos dizer assim. Certo. Esse aqui já é o 6º livro, né? Que você tá Isso, lançando, né? é o meu Vou 6º livro. mostrar aqui pro pessoal aqui da internet. A Revolução do Pouquinho, que você Isso, lançou em 2014, isso. É um livro de automotivação e liderança. Esse também Autoliderança, né? A gente pode até encurtar, autoliderança, né? Autoliderança. segue na porque- mesma linha. Na verdade, isso aqui, ele mostra o nascimento da Revolução do Pouquinho, né? O humor de segunda a sexta é o que a gente pode dizer a explicação da gênese da Revolução do Pouquinho. Como que nasceu aquilo? Nasceu naquele processo que eu falei para você. Pô, um dia eu precisei encampar um projeto de mudança pessoal e profissional, porque senão, dali para frente, eu simplesmente não seria mais nada. Né? Eu havia perdido até credibilidade, havia perdido, enfim. E você receber essa devolutiva de um jeito assim, bem bastante, né? Foi algo que abalou bastante a época. E a conclusão que eu cheguei foi: poxa, eu preciso mudar. Preciso mudar, porém mudança não acontece apertando um botão. Mudança não é um evento, mudança é um processo. Né? E aí existe a narrativa do surgimento desse processo, que se transformou na Revolução do Pouquinho, dessa visão de mudança. Eu empreendi uma pesquisa pessoal sobre atitudes para colocar em prática, fui estudar, enfim, fui procurar vivenciar, nomear essas atitudes. Foi onde nasceu o projeto da Revolução do Pouquinho, são 21 atitudes mapeadas, né, numa experiência pessoal. Ah, por que 21? Aleatório, foi o número que eu cheguei dentro da pesquisa. Virou uma plataforma de treinamento. Virou uma plataforma de conteúdo. Lançamos o livro em 2014, em 2015, mais ou menos, eu já era profissional de treinamento, de palestra, mas porém trabalhando em bases genéricas de outros autores de conteúdo. E ali nasceu a minha base própria de conteúdo. E, para minha surpresa, né, em 2015, comecei a fazer as palestras da Revolução do Pouquinho. Logo em seguida, eu comecei a receber uma devolutiva de organizações, grandes organizações, que várias estavam usando o livro como material para desenvolvimento de equipe. Aí foi onde deu o estalo. Poxa, eu sem perceber, eu criei uma metodologia. Então, vamos disciplinar essa metodologia, prototipar isso, colocar à prova, colocar em teste, testar isso na vida real. E é o que vem acontecendo. Ela está cada vez mais assim, forte, né? Inclusive, semana que vem tem um treinamento de 8 horas com um time de 50 representantes técnicos do Brasil inteiro, áreas críticas, né? Área de segurança veicular. Onde vai ser? Vai ser lá em Bragança Paulista, O pessoal vem do Brasil todo, né? Vai se reunir a turma da Décara, que é uma empresa de vistorias alemã que está aí presente no Brasil já há alguns anos e precisam fazer esse realinhamento, né? E lá vai ser aplicado durante 8 horas um treinamento da metodologia, totalmente construído na metodologia da Revolução do Pouquinho, que envolve você fazer uma leitura dos valores da organização e também dos dilemas que são vividos por aquele grupo específico. E aí entram as 21 atitudes costurando com aquilo e produzindo um conteúdo totalmente personalizado. Isso tem sido um grande sucesso, porque cada turma que a gente realiza ganha uma performance melhorada, ganha um resultado diferente, o pessoal vem muito mais junto. Então, é o que está acontecendo. Entre 2016 e 2017 foi o ano de prototipagem dessa metodologia e 2018 a performance está num nível bastante interessante. Você acha que o líder de uma equipe ele tem que ser bem-humorado? Senão ele não consegue progredir? Tem que ser, mas lembrando que bem-humorado não é ficar rindo apenas, né? É você lidar com leveza diante dos desafios. E a gestão de uma equipe é o que nós podemos chamar de um dos grandes desafios humanos. Porque você vai lidar com diversos tipos de perfis comportamentais, né? Os perfis também de humor, de sensação, de sentimento das pessoas são totalmente diferentes. Ainda a diversidade, você pode pegar 3, 4 contas de diversidade dentro de um grupo. Né? Não estamos nem entrando ainda na diversidade de gênero, diversidade de idade, né? Conflito de gerações, estamos falando apenas de comportamento. Então, quando você já está falando de comportamento, a gama de comportamentos que você tem dentro de uma equipe, a única forma de você transitar entre todos esses comportamentos é a partir do bom humor. Que é o que primeiro te desarma para poder receber o outro, né? Te favorece outras atitudes, como empatia, como compaixão. Primeiro é se desarmar, né? Primeiro é você enxergar o outro com mais leveza. Com isso, você amplia a sua capacidade de visão, sua capacidade criativa. E um líder de equipe precisa ter uma capacidade criativa muito grande. Porque muitas vezes ele lida com ausência de recursos.
Então ele precisa potencializar o recurso que ele tem, seja ali o recurso, o capital humano, seja o capital ali de recursos que ele tem mesmo, de equipamento, de tecnologia. Enfim, ele precisa ter essa criatividade sempre aflorada para, a partir disso, criar as soluções que vão dar ordem do dia. O bom humor não é um dom, ele adquire, a pessoa pode Você adquirir. treina. Eu tô sendo prova viva disso, tanto que eu me senti confortável de compilar isso e publicar na forma de livro. Porque para mim foi um processo que começou de um jeito consciente, preciso melhorar a minha forma de lidar com as pessoas, né? Porque nessa época eu era um cara de altíssima efetividade, porém o custo que eu causava no entorno, principalmente com as pessoas, era um custo muito alto. Em algum momento essa conta não fechou. Em algum momento o custo que o estrago que eu fazia em termos de comportamento com o time ao redor, em algum momento se tornou mais caro do que a efetividade de resultados que eu estava entregando. Nessa hora que foi quando começou, ali a credibilidade acabou. Resumidamente, vamos supor, alguém chegava para mim e falava, Eduardo, vai buscar o coelhinho que chegou, correu para aquela floresta, né? Ah, essa é a missão, legal. Eu vou lá, eu trazia o coelho assado já. Chegava com o coelho assado, né? E trazia todo mundo, nossa, que bacana, o cara é bom, o cara é de alta efetividade, o cara é gênio, o cara é criativo, o cara, enfim, faz chover e tudo mais. E o ego lá no alto, né? Até o momento começaram a olhar para a floresta e perceber que a floresta estava totalmente incendiada. Ou seja, né, apesar de estar trazendo uma efetividade, para a organização, em algum momento, aquilo se tornou insustentável. E foi onde a fatura começou a chegar, né? Anos e anos e anos nesse comportamento, achando que estava lá o rei da cocada preta. Daqui a pouco chega uma invertida, chega a fatura e fala, cara, não era bem assim aquilo que você, né, mostrou até agora. E aí desmontou inteiro, né? Aí começou toda essa reconstrução. Então, uma liderança precisa ter essa fluidez, né? O humor aí, no caso da liderança, a gente pode dizer, é fluidez, é você conseguir transitar entre os diversos perfis de equipe, né? É sempre de uma forma desarmada, sempre de uma forma acolhedora, sempre de uma forma olhando os problemas de um jeito ampliado, né? Sempre de uma forma que também faça as pessoas desenvolverem talvez a maior capacidade humana que a gente possa ter, que é a capacidade de rir de nós mesmos, né? Quando a gente perde isso, cara, nós perdemos praticamente metade de toda a nossa forma de lidar com os problemas do mundo. Então, o líder ajuda, inclusive, a rir dos próprios erros e transformar erros em aprendizado. Não transformar erros em castigo, em forma de você humilhar as pessoas, de você castigar, de você subjugar, de você constranger, de você assediar. Então, até um eventual erro, mesmo que isso implique em perda, quando você tem uma equipe coesa, que o líder lida com bom humor, ele vai transformar isso também em educação, transformar isso em aprendizado. Como? Traz o erro para a mesa, desmonta, ilumina, dá a volta, né? Mostra para todo mundo, traga todo mundo, não precisa constranger ninguém, mas apenas fazer isso de uma forma que o que acabou de acontecer se transforme em consciência ampliada para o grupo todo, né? Que ajude a alinhar a consciência do grupo sobre o que não pode ser feito mais, né? Que venham novos erros, que venham novos problemas que a gente não imaginou. Mas lidar com os problemas que já se mostraram presentes e se tornaram até repetitivos, nessa hora tem sim que pegar e trazer o bom humor para transformar isso em algo que seja criativo e principalmente engajador. O seu amigo professor Clóvis Barros Filho, Clóvis. Ele fala que... Foi inclusive o prefaciador do livro. Ele fala que a pessoa que acorda de manhã já cantando, isso não é de Deus, né? Ele brinca, né? Exatamente. Não é de Deus, né? Não é de Deus. Como que a pessoa pode ser... acordar cantando. Aí que entra o segunda a sexta, né? Você imagina, né? A gente tem essa tendência, cara, lógico, nós buscamos uma zona mais confortável, vamos dizer assim, né? E lógico, cara, fim de semana, legal, você não tem compromisso, não tem... Enfim, como que a gente constrói propósito em uma sociedade onde a maioria das pessoas trabalha naquilo que não gosta? Ou naquilo que não imaginou, que isso quem trabalha, né? Trabalha em algo que está totalmente longe, distante daquilo que sonhou quando era criança, quando era jovem. Então, construir propósito, ou seja, a pessoa ter consciência da importância dela naquele papel, do impacto que ela gera no mundo a partir daquele papel que ela realiza, mesmo que não seja aquilo que ela sonhou quando era criança.
Se você chegar para qualquer vendedor de qualquer loja e perguntar, e aí, cara, você sonhava ser vendedor quando era criança? Cara, a resposta é 100% não. É 100% não. Mas nem por isso você deixa de encontrar pessoas ali trabalhando com uma fluidez, né? Trabalhando com uma capacidade de se conectar com o cliente, porque entendeu que aquilo é muito mais do que um trabalho propriamente dito. É um momento de conexão e de transformação da vida das pessoas a partir dessa entrega dela. Então, ali nasce o propósito em algo que você sequer havia idealizado que poderia ser a sua vida hoje. Então, a partir disso, é possível uma dona de casa trabalhar com um propósito dentro da... Claro que é, né? Claro que é. Uma pessoa numa atividade mais simples, né? Cara, qualquer atividade, desde que você realize com entrega, com coração, consciente do impacto que você gera, consciente da história que o trouxe até ali, é uma atividade que, a partir dali, começa a ser empreendida com um propósito. Logo, é aí que é a brincadeira do Clóvis, né? A maioria das pessoas não acertou a mão ainda nisso. E encara ainda o trabalho muito mais na perspectiva do castigo, da obrigação. Quando a gente consegue virar essa chave, mudar essa mentalidade, a partir dali, cara, o trabalho flui melhor. Significa que os problemas não virão? Pelo contrário, vai vir problema cada vez mais cabeludo, bicho. Nesse mundo louco que a gente vive, você vai enfrentar problemas cada vez mais complexos. Só que você sai de casa muito mais preparado para lidar com eles. Com mais resiliência, com mais capacidade criativa, com mais capacidade de liderança, com mais capacidade de comunicação. Né? Então, tudo isso, o humor ajuda a gente a azeitar, a lubrificar essa máquina comportamental que nós somos, que é composta de diversas engrenagens que a gente tem que observar todas. É fácil? Não é fácil, porque uma ou outra você vai deixar sem lubrificação. Mas o quanto mais você e se autoconhecendo, quanto mais você colocando, se conhecer, principalmente com consciência, né? Consciente de que aquele cada aprendizado seu é um marco regulatório. Você não pode desconsiderar, eu aprendi, hoje eu vi tal coisa, tá, mas o quanto que isso me transforma para amanhã? Né? Porque se a gente fica patinando nos mesmos erros, nas mesmas situações de sempre, é sinal, primeiro, que não estamos tendo consciência, primeiro, das nossas forças e das nossas vulnerabilidades. Quando a gente aceita isso, principalmente as vulnerabilidades, a partir dali nasce o exercício correto de desenvolvimento pessoal. Quando a gente não é capaz de encarar as nossas vulnerabilidades, não acontece nada. Você corre o risco de se treinar em outras capacidades, porém que podem até piorar as suas vulnerabilidades, e aí é onde muito programa de treinamento, palestra de motivação, muita coisa que se apresenta por aí acaba não funcionando. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que já tem um comportamento enviesado, um comportamento danoso, um comportamento agressivo, um comportamento onde ela consegue obter resultados a qualquer custo, não a todo custo. Né? Ou seja, não tem limites éticos para poder atingir resultado. Aí eu pego essa pessoa, boto num treinamento que manda o cara botar sangue nos olhos, faca na caveira, aquela coisa toda, né? E simplesmente eu turbino muitas vezes uma má tendência, desconsiderando que a pessoa primeiro precisa corrigir alguns traços antes de potencializar aquilo que são as grandes ferramentas de geração de resultado dela. Então, o terreno comportamental ele é muito sensível, ele é muito delicado e a única forma é estabelecendo consciência. E nos treinamentos da Revolução do Pouquinho, o que a gente tem feito? É ajudar as pessoas a primeiro implodirem algumas crenças e compreenderem-se, né, da forma como são, para a partir dali começarem a identificar quais atitudes que vão me gerar um resultado que seja inicialmente consolidado, que se torne depois sustentável e mais à frente, conforme aquilo se torna um comportamento fixo, algo conquistado, o resultado passa a ser exponencial. Você já não precisa nem se preocupar mais com aquilo porque já se tornou um traço seu. Né? Esse ano você viveu uma experiência própria e teve um problema de saúde, não? Tive, rapaz. E aí você usou o humor. Eu queria que você contasse um pouco disso. Total, né? Bom, resumidamente, né? Entre o mês de maio e junho, né? Virada ali, entrada de inverno, aquela coisa toda, eu comecei a ter uma dor de cabeça associada com alergia e que para mim, por ter acontecido nessa época, me induziu a pensar numa sinusite. Tanto que eu já fui procurar o médico já falando que eu estava com sinusite. Então eu comecei a direcionar. E o resumo da ópera, né? Eu
fiquei 2 meses tratando como sinusite isso, procurando especialista, procurando tal, tratando como cirurgista, como alérgico, tá cansado, tá estressado, tira férias, tirei férias, voltei pior. Enfim, até a hora que chegou o momento, já estava indo para quase 2 meses de tratamento, e deu o estalo, falei, não, isso não tá legal, né? Isso aí é alguma coisa além do que a gente tá imaginando, né? Aí eu ainda marquei cardiologista, oftalmologista, e aí o oftalmologista, Fernando Bucô, parceirão nosso aí, amigo meu, inclusive, ele pegou pelo nervo óptico, né? O exame que ele fez do nervo óptico, que na verdade era uma coisa muito mais grave, né? Do que uma dor de cabeça decorrente de uma sinusite, ou de um estresse, enfim, né? Porque ele percebeu no exame da vista que o nervo óptico estava dilacerado, os 2 nervos. Dali ele deu o alerta geral, né? Mas já tinha passado quase 2 meses tratando. E a dor de cabeça é crescente. Bom, resumo da ópera, fui lá para o Hospital Oswaldo Cruz, dei entrada lá, enfim, fez a tomografia e se constatou. Eu estava com um AVC, um AVC subdural, né? Que acontece debaixo do crânio, entre o crânio e o cérebro. E aquela altura já devia lá até por bem ali, qualquer coisa entre 1,5 litro e 2 litros de sangue acumulado dentro da cabeça e pressionando o cérebro, comprimindo o cérebro até não poder mais. E ali a coisa estava se tornando caótica, porque no dia anterior a vista já tinha cruzado, o pescoço já tinha travado, enfim, já estava numa aceleração ali que dali para frente seria a tragédia, né? E aí pegamos em tempo, tal, consegui ser operado a tempo, aí fizeram uma drenagem na cabeça, um procedimento cirúrgico bastante delicado, né? Porque abre-se 2 furos na cabeça e tal. E o bacana do humor, o que foi, né? Ali na cirurgia, né? Enfim, Edgar, aquela coisa, como eu falei, lidar com leveza com os desafios da vida. Eu poderia naquele momento falar, pô, legal, vou ficar aqui chorando, me despedindo, enfim, criando uma tragédia. Não, eu falei, não sei como é que eu vou voltar, não sei se vou voltar, mas a única coisa que eu tô pedindo aqui para vocês, sei lá, cara, pensa positivo aí, faz uma oração, cada qual aí na sua fé, né? Manda um pensamento positivo aqui, porque eu cheguei num daqueles momentos limites da vida. Você não sabe, você vai ser apagado durante 1, 2 horas, vão mexer na sua cabeça, né? Vão literalmente abrir sua cabeça, tirar um monte de coisa ali de dentro, e você não faz ideia como é que você vai voltar, porque você já viu várias histórias, enfim, né? Já tava grato por ali por não ter morrido do AVC. Como havia pessoas próximas a gente morrendo de fulminante muitas vezes, né? E, enfim, bom, voltei da cirurgia e tal, mas antes disso, aquela coisa, lá na cama ainda, antes de ir para a cirurgia, eu fiquei brincando com a situação. Isso me ajudou a tornar mais leve a situação, né? Isso me ajudou porque eu comecei a receber feedback das pessoas na seguinte ordem, poxa, eu tava com um problema aqui, cara, mas a forma como você tá lidando com o seu problema, que é muito mais grave, me fez repensar a forma como eu tô lidando com o meu. Falei, pô, bingo, né? Ou seja, consegui, mesmo num momento crítico, colocar o meu propósito em prática, que é o quê? Provocar reflexão e mudança positiva na vida das pessoas. Todo o meu trabalho está regido por isso, né? E ali, até no momento crítico, eu nem sabia se ia voltar, ainda estava fazendo isso. Falei, bom, se eu vou morrer, meu amigo, que eu vou morrer atirando, não vou morrer prostrado, não vou morrer sofrendo. Vou morrer atirando, seja o que Deus quiser, vamos embora. Anestesiou, agora que vier lucro, né? Então, assim, o bacana foi isso, né? Porque o feedback que você recebe das pessoas, né? Principalmente da transformação que você provoca na vida delas, a partir de atitudes como essa, é uma coisa muito rica. Apenas confirma aquilo que eu já tenho na forma de um processo, de um estudo que está sendo colocado em prática, pelo menos aí nos últimos 10 anos da minha vida. Deixa as pessoas surpresas também, né? Que elas não estão acostumadas. Não tá, não. Porque, normalmente, pô, vou morrer, enfim, a hora por mim, tô indo embora. O pessoal engataria uma má energia em torno daquilo, né? Porque é um procedimento crítico, significa que eu não tinha consciência da gravidade. Cara, tinha muita consciência da gravidade, né? Tinha muita, nem fale, né? O diagnóstico, quando me foi passado, eu falei assim, cara, você tá com um AVC, precisa operar urgente, isso aí que você vai explodir daqui a pouco, né? E ali, o tipo de AVC que eu tive não é aquele que me deixaria sequelado, não, ele me mataria, porque o cérebro vai pressionando. Se ele pressiona mais um pouco, ele comprime o bulbo que está abaixo do cérebro, onde está todo o centro autômato do corpo. Batimento do coração, respiração, piscada de olho, digestão, está tudo ali. Então ia desconfigurar tudo isso aí. Pega um computador, desconfigura inteiro. Tira todo o sistema operacional. É isso que ia acontecer. Cara, eu simplesmente, talvez se não morresse, ficar vegetando numa cama. Então não teria aquela coisa, não, só paralisou o braço, paralisou a fala. Não. Né, a coisa seria literalmente limite, pá, acabou, né? Então, assim, né, e eu lidando com isso, eu falei, bom, se eu vou deixar algo de positivo, né, se eu tenho uma mensagem para deixar, a hora é agora, cara. Não sei se eu vou voltar,
né? Depois de uma conversa muito grande com Deus ali de madrugada, né, cara? Eu não sei qual que é. Vou voltar? Não sei, cara. Tô na sua mão, na mão do cirurgião, o cara é bom, enfim. Agora é com vocês, né? Eu me entrego, né? Então, que seja feito o que tiver que acontecer. Mas o último recado não vai ser um recado de sofrimento, não. Vai ser um recado de, cara, presta atenção. Presta atenção, né? Porque hoje sou eu, amanhã é você, enfim. Mas lide com mais leveza com os problemas, por mais cabeludos que eles sejam, por mais críticos que eles sejam, porque só isso já nos confere uma força muito grande. Só isso nos ativa a resiliência, nos ativa essa capacidade de se reinventar depois de sofrer choques, traumas, tragédias, enfim, reveses na vida, aborrecimentos, né? Só isso já nos confere essa força de reconstrução, ao ponto de você já começar a olhar o problema de uma forma diminuída, né? Significa que muitas vezes você vai vencer o problema? Não, cara. Mas você vai eventualmente até morrer com a consciência de que você deu o seu melhor até o último minuto. Certo. Então, foi mais ou menos essa experiência. Deu certo, né? Deu certo. Voltei pior. Voltei um pouco pior. Você, eu acho que acompanha aí as redes sociais, acompanhou o processo eleitoral. Rapaz. E você viu que teve pelas redes sociais uma batalha aí entre Sim, os dois lados sim, opostos sim. aí das eleições. Como que você analisa isso? Você acha que faltou humor para as pessoas? Mas total. Porque assim, faltou exatamente essa capacidade de perceber o outro. Também, por mais que tenha uma opinião diversa da minha, também com o valor que a pessoa tem. Primeiro começa por aí, a falta de empatia com a história do outro. Se a pessoa opta pelo candidato X ou Y, A ou B, ela tem uma história que aponta para isso. E a gente nunca pode simplesmente assim querer passar uma borracha na história da pessoa ou querer idealizar que ela vai ter a forma de lidar dela com esse tipo de decisão, é uma decisão, né? É igual à nossa, porque as histórias são diferentes e todas têm valor. Então começa por aí, falta um pouco de humor e leveza na visão de perceber a diversidade que forma um país continental como o Brasil, né? Começa por aí o erro. Depois o erro é querer castrar, querer subjugar, querer assim imprimir de forma violenta muitas vezes a minha forma de pensar sobre a sua. É onde, por exemplo, um exemplo tipo, uma pessoa faz uma postagem no Facebook, né? Eu vou lá porque eu não concordo, eu vou lá e começo a entrar num confronto ali que só vai me gerar um desgaste. Eu não vou mudar a opinião da pessoa, não vou mudar, né? É impossível, não vi ninguém mudar de opinião no Facebook até agora. A pessoa não tem a capacidade do contraditório, né? Exato, então assim, apenas ouça, cara, você não precisa concordar e nem confrontar, apenas ouça para ajudar você a confirmar a sua posição, né? A ter mais força na sua posição, mas não tenho direito em nenhum momento de julgar, de subjugar e de querer obrigar as pessoas a pensarem como eu. Faltou isso também, né? E principalmente, cara, de aprender a rir desse tipo de contenda, porque nós assumimos dores de uma forma, né, como se nós fôssemos os candidatos. E, na verdade, moçada, independente de quem seja o candidato, quem perdeu, quem ganhou, quem ficou para trás, quem já está pensando daqui a 4 anos, independente disso, na boa, eles não estão nem aí com você. Né? A gente acaba, sem querer, se tornando massa de manobra e fazendo uma batalha que muitas vezes, né, apenas vai privilegiar meia dúzia de apaniguado aí, enquanto o restante do mundo vai continuar tendo que acordar às 5 horas da manhã, trabalhando, enfim, a vida continua do mesmo jeito. Então, meu candidato ganhando ou perdendo, cara, eu tenho que acordar no dia seguinte e tocar a vida, e trabalhar. Né? Então, assim, faltou um pouco disso, um pouco dessa capacidade de encarar a coisa com mais leveza. E com isso, muitas relações foram rompidas, né? Uma necessidade de fazer vigorar a minha opinião sobre a sua, que o pessoal chama isso de debate. Desculpa, está longe de ser debate. Está longe de ser debate. Isso não é debate. Isso aí é subjugação. Né? Isso aí nós não temos esse direito, essa é a verdade, independente daquilo que você acredite. Você não tem o direito de querer imprimir sua forma de crença em outra pessoa. Na hora que você começa a fazer isso, em movimentos por mais simples que sejam, por exemplo, eu xingar alguém que fez uma postagem XPTO que não me agradou,
ali eu já comecei a minha pequena ditadura. Né? Todo mundo lutando contra ditaduras, mas ali eu começo a minha pequena ditadura. Ali eu começo a minha ditadura do eu querendo subjugar você. Então, só por isso, independente do viés, da matriz política da pessoa, da orientação, a partir daí já está errado. Já está errado aí a conversa. Né? Isso muito mais deseduca do que educa, muito mais contribui do que... muito mais neutraliza do que contribui. Né? Agora, é interessante porque sendo um movimento macro, né, talvez o que eu quero acreditar é que isso amadureça ao longo dos próximos pleitos, né? Que as pessoas percebam que talvez como lidaram esse ano, daqui a 4 anos talvez não seja um bom negócio. Eu quero acreditar que tenha tido aqui, talvez de alguns anos para cá, a visão da mudança. Poxa, precisamos nos politizar mais. Então vamos fazer com o que nós temos de ferramenta, que foi isso que foi mostrado agora. Sim. Talvez a partir de agora se empreenda uma educação política mais consistente, ou seja, ter a mudança como um processo, não como um evento, que é a eleição, e a partir daí, daqui a 4 anos, estejamos melhores preparados para argumentar, para questionar, para colocar a nossa opinião, mantendo o respeito, mantendo a interlocução, porque, de certa forma, na minha visão, pode ser até uma coisa muito onírica, direita e esquerda são coisas complementares. Eu não entendo isso como algo que se anula mutuamente. Eu não enxergo dessa forma. Pode ser uma coisa ufanista, pode ser uma coisa romântica, mas eu não enxergo dessa forma. Eu enxergo que são forças complementares, muito mais do que forças que se anulam. Né? Então, eu acho que... e é isso que o humor confere pra gente, né? Ampliar a visão e olhar com mais leveza esses vieses, esses nós que nós temos na vida, de forma que a gente perceba que o nó não está para interromper o fluxo, mas talvez para conectar com outros fluxos e a partir dali você constrói uma rede efetivamente quântica de comportamento que vai ajudar a absorver o todo. Né? Não apenas ficar olhando o meu nó e dane-se o resto. Né? Então, por isso que eu acho, sim, perdemos a mão no humor, faltou muito. Ou então não desenvolvemos isso ainda, né? Se é que tínhamos, né? Mas não desenvolvemos direito ainda e fica talvez uma reflexão. Precisamos zelar por isso nos próximos anos, para que os próximos 4, 8, 12, enfim, o que vier pela frente, seja encarado de uma forma mais madura. Porque não justifica amigos que são amigos há 20 anos, 30 anos, familiares que convivem, que passam aí, enfim, estão juntos na dor, estão juntos, né, em situações legais, em situações difíceis. Simplesmente criam-se rupturas por causa de olhar político. Acho que isso foi uma das grandes mostras de estupidez que nós demos enquanto nação nesses últimos meses aí. E muita gente está pagando preço caro por isso. Né? E às vezes achando que está cobertíssimo de razão. A gente está quase encerrando aqui, mas a Simone Leone, querida, beijão. Foi editora aqui, falou: Zugabe é fera e ela escreveu: sou fã. Ela faz uma pergunta que é quase alguma coisa que você já respondeu. Diga lá. Zugabe, como fazer humor com tanta patrulha ideológica nesses nossos tempos? Então, Simone, eu acho que a gente primeiro precisa, assim, né? Se você percebe que você está sendo muita vítima de patrulha ideológica, a forma como eu lido, eu simplesmente ignoro, me dou de louco, né? Ou eu puxo a conversa para o outro lado, né? Entrar em combate nesse mundo que todo mundo está com opinião, né? Eu acho que é uma coisa que, se não for um combate assim, no campo de ideias, no campo de colocar as ideias da mesa, e principalmente, Simone, buscar conexão entre as ideias, né? Eu acho que eu ter uma ideia não neutraliza a sua. E a capacidade de liderança ou de autoliderança está justamente nisso, na gente entender esse ambiente negocial que a gente vive a vida inteira. E o que é uma negociação? Identificarmos pontos em comum nas nossas ideias, onde elas se cruzam, onde elas se complementam, e a partir dali se iniciar uma construção que seja boa para todos os lados. E nós fizemos o quê? Nós começamos a discussão pelas diferenças. Isso é princípio mínimo de qualquer negociação. Qualquer conciliador, qualquer pessoa que trabalha no ambiente negocial, um cara que está negociando com um sequestrador a libertação de vítimas, ele não vai partir pelas diferenças, ele vai buscar o quê? Os pontos em comum, para criar histórias em comum. E a partir dessa criação de histórias em comum, nós construímos os próximos capítulos da história,
de um jeito que seja parceiro, que seja consciente, que seja coletivo, que seja agregador, né? Não faz sentido um país rachado como o Brasil, não faz o menor sentido, né? Por mais que a minha visão política difira de outras pessoas, enfim. Então, Simone, começou a patrulhar e você percebeu que é maldade pura, ignora pela sua própria sanidade mental. Percebeu que há espaço para conversa, né? Talvez o melhor seja conversar, se é uma pessoa que você conhece. Chama para um café, Simone, chama para um café, chama para tomar uma cerveja, porque ali a conversa vai entrar numa perspectiva diferente, né? Do que essa perspectiva protegida que as redes sociais nos dão, né? De acharmos que por estarmos ali eu tenho licença para matar a partir dos meus comentários. Eu não tenho essa licença, né? Eu acho que quando a gente tem essa dupla personalidade, uma fora no ambiente offline, outra no ambiente online, isso é um problema de, sei lá, algum tipo de retardo mental que a pessoa tem. Nós temos que ser, sim, as mesmas pessoas, seja no ambiente digital, tecnológico, seja no mundo lá fora, analógico, onde, né, o chão é chão, o dinheiro é dinheiro, né, mau hálito é mau hálito, né, e perfume é perfume. Não tem. Né? Então, assim, leva para esse ambiente que é o ambiente mais sinestésico, porque na rede social todo mundo é valentão, né? Até fiz uma brincadeira aí nesses dias, todo mundo é valentão na rede social, né? Eu já conheci cada valentão na rede social que quando eu encontrei na rua, eu falei, nossa, é você, né? Você que esse cara, nossa, tão, né? Um monstro lá nos comentários, aqui essa coisa tão covarde, né? Se escondendo, né? Pô, então assim, é uma dissonância muito grande. Então, primeira coisa, Simone, se são pessoas caras para você, pessoas que você conhece, pessoas que você tem amizade, que você tem carinho, chama para uma conversa, Simone, chama para uma conversa de distensão, vamos chamar assim, né? Se são opiniões muito contundentes, tente colocar as opiniões à mesa e identificar onde que está o ponto comum delas. E você vai encontrar vários. E a partir dali se construa uma realidade que atenda a ambos. Isso é ampliar a consciência, né? É aquela coisa, né, se eu tenho um dinheiro, dou R$1 para você, você fica com R$1, se você me dá R$1, eu fico com R$1. Agora, se a gente somar os R$2, a gente pode, sei lá, mais um pouco aí, junta, racha uma pizza e tá tudo certo, né? Uhum. Todo mundo sai feliz, todo mundo sai pleno, todo mundo sai consciente, mais consistente e com o conhecimento ampliado. Então vale a pena convergir. Agora, se é cara que você vê que é pura maldade, que é cara que vive para isso, que fez da sua vida um exercício disso, e basta uma visitada no perfil da pessoa para perceber isso, né? Você já vai saber se a pessoa é aquilo lá, aquele samba de uma nota só. Cara, sem a menor dor no coração, vai lá e bloqueia, sem medo de ser feliz. Tá certo. Eduardo, conversa muito boa, verdadeira. Por mim, ficava embora. Mas a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista. Obrigado, Edgar. Beijão, Simone. Ô, Bruna, o livro está aqui. Eu queria que a gente encerrasse convidando o pessoal para legal, bacana. No lançamento hoje à noite do seu livro, né? Levantar um pouquinho aqui. Que... E aí você desse uma mensagem final e aproveitasse. Bacana. Pessoal, bom... Estarei logo mais na Livraria Leitura, lá do Mogi Shopping, né, na Avenida Narciso Guimarães, 1001, em Mogi das Cruzes, fazendo a noite de autógrafos aqui que nós organizamos para o Alto Tietê. Eu realizei uma já em São Paulo, né, tem muitos clientes lá, e agora estou fazendo aqui para receber amigos, familiares, as pessoas queridas aí que a gente convive junto aqui na região, né? Consegui negociar com a editora, estamos trazendo uma noite de autógrafo também, Livraria Leitura também foi super acolhedora, super parceira. Então, a partir das 19 horas, quem quiser, o Humor de Segunda a Sexta autografado, ou A Revolução do Pouquinho, que é aquele livro que nós comentamos aqui também, ou ainda um livro intermediário aí que chama Fantástico Significado da Palavra Significado, os 3 livros estarão lá à disposição de vocês, e eu estarei lá recebendo com o maior carinho, autografando todos com muito carinho e muita gratidão. Não. Deve ter algum suquinho ali, uma água e tal, né, uma coisinha mais leve, né, cara? A gente tá também baixando um pouco a adrenalina aí, né, cara? Pra poder, né, ficar uma reunião mais leve, uma coisa mais família também. Tá certo. Tá certo? Valeu, pessoal. Parabéns pelo seu 6º livro, obrigado pela entrevista. Obrigado, Edgar. Eu que agradeço. Por favor, pô, vamos embora, conte comigo. Obrigado. Batendo a agenda, tamo junto. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. E até a próxima entrevista.